Agora a gente fala de Palestina. Centenas de pessoas já fugiram do campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, após 4 dias seguidos de ataques de Israel. Com o cessar-fogo em Gaza, Israel transferiu a guerra para a Cisjordânia. Para a gente analisar esse cenário, eu converso mais uma vez com Fernando Horta, historiador, professor e doutor em História das Relações Internacionais. Fernando, mais uma vez aqui com a gente, muito obrigada. Na nossa última conversa, você trouxe um elemento muito importante, né, de que a trégua era essencial, mas que corria o risco de não se manter de pé. Infelizmente, né, eu queria poder dizer que você estava errado naquela ocasião, mas isso não aconteceu. De fato, vários elementos que você trouxe na nossa conversa se concretizam agora. Os integrantes da extrema-direita, por exemplo, da coalizão de Netanyahu, não queriam esse cessar-fogo, não queriam o fim da guerra. E aí eu te pergunto, né, esses ataques na Cisjordânia podem ser uma forma de agradar esses setores extremistas do governo, como você tinha explicado para a gente anteriormente? Tudo bom, Luana? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Um prazer estar falando aqui com você de novo. E não é um prazer falar sobre essas notícias, né? Porque segue a violência no território. Um cessar-fogo, o princípio básico de um cessar-fogo é que nós tenhamos efetivamente o cessar da violência no território. Não basta apenas você dizer para o mundo que vai diminuir essa violência ou que esse cessar-fogo foi atingido. E também não basta uma superpotência externa ao conflito, como por exemplo os Estados Unidos, demandar de agentes internos que eles façam esse cessar-fogo. É necessário que nos territórios isso aconteça. E era esse o meu medo naquele momento, Luana. Não havia, como a gente está vendo agora, interesse dos agentes de Israel, especialmente da extrema-direita israelense, que sustenta o governo Netanyahu. Não havia, naquele momento, qualquer interesse em diminuir a violência nos territórios, especialmente em Gaza e também na Cisjordânia, como parece que 3 dias depois de ataque, com mais mortes e mais pessoas fugindo da região, continua não havendo esse interesse. Eu não sei até quando Israel vai levar esse jogo de dupla face. Por um lado, discutindo um cessar-fogo inexistente, passando para o mundo uma notícia de que estamos trabalhando pela paz, e por outro, mantendo esses grupos agindo de forma violenta na região, não sei quanto tempo, e não sei, a gente não tem informações suficientes para saber de onde vem essa demanda política, se é do próprio Netanyahu usando a extrema-direita para se manter no poder, ou se é essa extrema-direita pressionando Netanyahu para que ele não entre nesse sistema de acordo com os Estados Unidos. O fato é que para a população da região, especialmente mulheres e crianças que seguem morrendo, não faz diferença de quem é a ideia. Precisava era de um agente internacional para controlar a violência ali. Pois é, lembrando que a gente está falando de ataques num campo de refugiados, pessoas que já são extremamente vulneráveis. Inclusive, esses refugiados denunciam que a autoridade palestina tem sido aliada de Israel nos ataques, se colocando contra o seu próprio povo. Eu queria que você explicasse um pouco dessa situação também para a gente, Fernando. Já faz um tempo que uma das estratégias de Israel de lidar naquele conflito é deslegitimar os integrantes que estão ali colocados na região. A autoridade palestina viveu isso, a própria construção do Hamas, em grande medida, ela se deve nesse sentido, né, a tentativa de deslegitimar agentes que naquele momento possam falar pelo contexto dos palestinos e que sejam reconhecidos por eles como lideranças efetivas. Então Israel há muito trabalha com essa situação, ora soltando informações distintas, estranhas, ora agindo com pactos de paz ou de benefícios para alguns grupos na Palestina e não para outros. O objetivo deles sempre foi rachar essa estrutura para não permitir que a unidade de negociação do povo palestino pudesse significar uma maior chance de sucesso de se atingir um espaço de pacificação. Então não é novo essa ideia de que nós temos aí notícias de que determinadas lideranças estariam ao lado de Israel ou contra a população palestina. Esse é um tipo de desinformação há muito lá existente. Pesquisadores que pesquisam isso muitas vezes apontam que essas autoridades realmente deixaram de fazer determinados movimentos que lhes valeriam maior força na região, mas no fundo a gente não sabe quem está certo e quem está errado nesse processo, né? Como eu disse na nossa conversa anterior, somente uma autoridade internacional distante, equidistante no conflito, poderia chegar ali e mediar esse conflito. Da forma como está, eu tenho muitas dúvidas que a gente vai atingir qualquer tipo de paz.
Pois é, Fernando, tem um outro elemento também que eu queria te ouvir, né, que também contribui para a continuidade dessa violência ali na região, que são os colonos israelenses. Também queria ouvir um pouco sobre essa situação e como eles têm agido nesse momento de tensão. Historicamente, o Estado de Israel, que foi entregue, né, pela ONU com ajuda brasileira lá depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha dimensões muito menores do que ele tem agora. Israel aumentou mais de 100% do tamanho do seu território ao longo do século XX através da ação desses colonos. Então, como é que essa ação funciona? Os colonos avançam sobre o território, que é um território em disputa, normalmente utilizando violência e afastando as populações palestinas que estão lá, muitas vezes antes da própria formação do Estado de Israel, e aí utilizam de todos os meios para expulsar essas populações, ataques, violências, explosões e tudo mais, e a partir dali o Estado de Israel então reconhece esses colonos como pessoas em necessidade de serem protegidas. E aí ele expande a sua fronteira para proteger esses colonos, e esses colonos são utilizados sempre como ponta de lança para avançar as fronteiras de Israel. E a partir daí Israel negocia o retorno às fronteiras anteriores, mas sempre exigindo coisas em troca e sempre expandindo o seu território, sempre mantendo essa população tremendamente violentada na região. Há vídeos por todo, e não são de agora, já são de mais de 20 anos, mostrando essas ações, inclusive entrando nas casas das pessoas, tirando as pessoas a chutes e pontapés, quebrando os seus víveres dentro de casa e tomando conta desses espaços mesmo. É uma estratégia antiga de Israel para manter essa questão, essa violência na região sempre ativa e sempre criando a necessidade do Estado proteger os seus cidadãos. Então, os colonos, quando avançam as linhas de fronteira, eles passam a ser a linha de imediata defesa de Israel ali adiante, e é isso que eles usam para falar sobre proteção do seu Estado, né? Agora, dentro de tudo isso, né, a gente sabe que toda essa situação de violência atinge a totalidade também da população de Israel, né, que anseiam aí também pela volta dos reféns. Você acha que essa pressão também da própria população pode impulsionar, né, o que a gente quer ver, que no final das contas é a paz e enfim, que essas pessoas que estão sofrendo hoje não tenham, né, não estejam diante de tanta violência? Era o nosso sonho, né, Luana? Era tudo que a gente gostaria que efetivamente a população israelense, especialmente a população que discorda das ações do governo, porque há sim um contingente muito expressivo internamente de oposição a Netanyahu. Essa oposição ainda não é maioria, mas há muita oposição a Netanyahu, há muita oposição à estrutura do sionismo, há muita denúncia e pesquisa disso. Inclusive, nós vimos o Haaretz, que é o principal jornal de Israel, sendo um dos maiores críticos das últimas ações do Netanyahu, quando do ataque do Hamas. Então, esse núcleo existe. E a gente gostaria que ele tivesse mais força e mais potência para poder frear um pouco essas ações ou diminuir a violência da região. Mas a verdade, o que eu preciso dizer para vocês, é que, por enquanto, não há sombra disso, né? Mesmo que nós tenhamos um conjunto grande de manifestações em Israel, às vezes fazendo vigílias, passando a noite na frente dos locais de poder em Israel, isso tem contribuído pouco para parar essa mão violenta do Netanyahu. Na prática, o que nós estamos vendo é que as ferramentas de controle de informação, as ferramentas de controle político da informação dentro de Israel são muito efetivas, e mesmo as pessoas que discordam das políticas israelenses acabam não tendo voz nem espaço para promover um desgaste maior da estrutura de governo. Se a gente pudesse fazer uma correlação, Luana, é diferente do que acontece aqui no Brasil, onde pequenas notícias muitas vezes são utilizadas pela oposição para atacar o presidente. Em Israel é exatamente o contrário. Grandes notícias são escondidas para manter Netanyahu protegido nesse processo, e a oposição, apesar de existente, não consegue avançar. Enquanto isso, a guerra e as mortes continuam, infelizmente. Fernando, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Luana. Um beijo para todo mundo. Até. Nós conversamos com Fernando Horta, historiador, professor e doutor em História das Relações Internacionais.